Oi, boa noite, pessoal. Hoje é um pouquinho diferente. Hoje a gente não tá no Bora Caquear. A gente tá estreando o UTI Washcast ao vivo. E para isso a gente trouxe a tutoria que a gente faz na quinta-feira à noite com os nossos residentes, aqui numa aula síncrona online, com metodologia de aprendizado baseado em problemas. E para isso a gente vai discutir lesão renal aguda e terapia renal substitutiva. Aí a gente convidou duas pessoas muito especiais, doutora Mirela Cavalcante e doutora Natália Cunha. E aí agora eu vou pedir para elas se apresentarem. Boa noite a todos. Fico feliz pelo convite. Tenho uma admiração bastante por doutor Carlão, né? E fico feliz em estar aqui com vocês hoje. Eu sou nefrologista há 16 anos, né? E estou atualmente trabalhando como nefrologista na Rede Dó e sou coordenadora de um UTI do Hospital da Polícia Militar. Eu sou médica militar atualmente também e espero poder trazer uma discussão boa para a gente aqui hoje. Eu sou Natália, sou residente em medicina intensiva, até humildemente aqui apresentando no meio desses dois gigantes, e eu tô no segundo ano da residência, lá no Hospital Esperança. E a gente vai ter, assim, pela primeira vez, a experiência de ter a tutoria síncrona, né, com os nossos colegas, tanto colegas quanto residentes que vão estar online aqui, participando aqui via plataforma de compartilhamento de reuniões online. E para isso a gente... Acho que pode começar, né, Nath? Assim, Nath vai ser a coordenadora da tutoria, Mirela vai ser a tutora, eu vou ser aqui o moderador. Na verdade, eu vim para provocar nefrologia. Eu não vou mentir que é sempre... Quem me conhece sabe que eu provoco pouco os meninos da nefro. Então, o objetivo, na verdade, é a gente celebrar essa grande troca a gente fala muito que a terapia intensiva ela veio da anestesia, ela tem um pé na cirurgia, ela tem um pé na clínica médica, e eu digo muito que a terapia intensiva é a clínica médica do doente grave, mas se a gente vai escolher uma especialidade que é irmã ali colada com a terapia intensiva, na verdade é a nefrologia, né? A gente não trabalha, tanto que para ter um UTI é obrigado ter terapia substitutiva, a gente não trabalha sem a nefrologia do nosso lado. Então aí eu deixo a palavra com a Natália. Quem tiver em casa, assim, é uma tutoria normal, pode participar, pode falar, a gente vai estar com vocês aqui e podem tirar dúvidas e participar da discussão. E aí a gente vai começar o caso, para entender um pouquinho mais o que é que seria a tutoria, a gente vai destrinchando um caso clínico, e ao longo desse caso clínico a gente vai tentando responder as respostas, certo? A nossa tutoria, o tema vai ser lesão renal aguda e os métodos dialíticos no paciente crítico. E aí o nosso caso começa com uma mulher de 56 anos, hipertensa de longa data, tabagista prévia, sem história conhecida de doença renal crônica, diabetes ou proteinúria prévia, é admitida após uma cefaleia súbita intensa, vômitos e rebaixamento do nível de consciência. Ela fez uma tomografia de crânio que confirmava uma hemorragia subaracnoide aneurismática, e a paciente foi encaminhada para o tratamento definitivo do aneurisma. Depois do tratamento feito, a abordagem aconteceu, ela chegou na UTI para o manejo do paciente neurocrítico, e aí foi feito o tratamento do aneurisma precoce, o controle pressórico foi realizado, o nimodipino foi instituído, ficou monitorizada, foi feita ventilação, sedação e analgesia, conforme a necessidade clínica da paciente, e foram tentadas ser instituídas as metas básicas de neuroproteção dessa paciente. Na admissão na UTI, ela tinha uma pressão de 168 por 66 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca era de 88, saturando 96 no O2 suplementar e uma temperatura de 36,8. Os exames laboratoriais iniciais, ela tinha um HB de 13,4, os leucócitos eram 13.900, plaquetas de 248.000, o sódio era de 140, com um potássio de 4, cloro de 103, um bicarbonato de 24, a ureia era de 26, a creatinina de 0,8, a glicose de 132 e um lactato de 1,6. A diurese inicial dessa paciente estava preservada. E aí, a nossa primeira pergunta, que seria quais os fatores de risco para a lesão renal aguda que estão presentes no caso dessa paciente. E aí, pessoal? Quem tiver aí, quem tá aí com a gente
pela tutoria. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém pode falar? Tá todo mundo tímido? E aí, Nath, tu... Vamos embora. Existem alguns fatores já básicos de vida dessa paciente. A gente tem que considerar que ela é uma paciente hipertensa, de um longo tempo de hipertensão. A gente não tem a avaliação renal basal dessa paciente. A própria hipertensão, ela já pode causar o dano renal, principalmente a longo prazo. Ela lesiona as arteriolas renais. Além disso, ela é tabagista. O tabagismo ele também é um fator de risco para lesão vascular. Isso pode também fazer uma lesão dos vasos renais. E é isso, né? Não. E, por fim, mas não menos importante, ela é uma paciente neurocrítica, né? A gente tem que entender que na hemorragia subaracnoide, como outros pacientes com lesão neuronal, né, nervosa, eles podem desenvolver e evoluir para uma lesão renal aguda por multifatores, né? A gente tem uma descompensação no paciente neurocrítico. A gente tem um tratamento que normalmente inclui bastante volume e inclui bastante antihipertensivo, que o nefro já não gosta tanto. E isso pode também acabar lesando o rim dessa paciente, que provavelmente é um rim comprometido. Mirela, quer comentar alguma coisa? Eu queria só lembrar a todos, né, que o principal fator de risco para IRA, né, para injúria renal aguda, é ter doença renal crônica. Sim. Então, os pacientes que estão mais predispostos a desenvolver IRA são aqueles pacientes que já têm lesão renal prévia, né? E muitas vezes ela não é conhecida. Então, a paciente hipertensa que não faz exames rotineiros, ou se faz, não faz um sumário de urina, a gente sabe que a lesão inicialmente ela é silenciosa, né? Então, o fato dela desconhecer lesão renal não quer dizer que ela não tenha, né? Talvez ela já tivesse e não soubesse. Então, lembrar a todos que os fatores de risco para a injúria renal aguda, dentre eles hipertensão, diabetes, no caso essa paciente é hipertensão, e já pensando assim numa evolução, né, como a Natália falou, a questão da possibilidade dessa paciente complicar, né? Então, uma paciente que tem risco, a neurocrítica, tem risco de passar muitos dias na UTI, de precisar de uma intubação, de fazer volume em excesso. Então, fator de risco possível ela tem. Então, a gente precisa realmente ficar junto e já monitorizando diurese e evitando, na medida do possível, os outros fatores de risco para injúria renal aguda. Além disso, eu acho que eu acrescentaria que uma coisa que Natália falou é que a gente admite que esse paciente já está com todo o tratamento de neuroproteção instituído, né? Hoje em dia a gente não faz mais hipervolemia, na HSA a gente não deixa o paciente hipervolêmico, então a gente busca muito a euvolemia. Então aquela hiperidratação que a gente fazia no ano passado, a gente felizmente não vem fazendo mais. Isso durante muito tempo conseguiu se demonstrar que isso piorava o desfecho da própria HSA, mas também a gente não pode deixar o paciente hipovolêmico. E existe uma modalidade do mesmo jeito que a gente tem a lesão pulmão-rim, a gente tem a lesão cardiorrenal, existe uma relação muito grande entre a lesão neurológica e a lesão pulmonar e, consequentemente, também a lesão renal, né? Então, o próprio binômio ali do cérebro com o rim, por resposta inflamatória, pode ter lesão ali também por conta da própria injúria neurológica, né? Uma coisa que minha amiga Mirela me lembrou é que ela foi muito educada, ela não corrigiu que a gente não chama mais de lesão renal aguda, né? Esse é um termo antigo que muitas vezes entrega a idade quando a gente fala, né? Então a gente chama hoje de injúria renal aguda, né? Então é isso. Pode ir, Natália. E aí a gente vai para a segunda pergunta desse caso, que seriam quais seriam os novos insultos renais que podem surgir nessas próximas de 48 a 72 horas dessa paciente neurocrítica. Vocês podem comentar no chat, viu, pessoal? Eu tô aqui vendo o chat aqui, a gente e a produção aqui também tá vendo. A gente tá vendo o chat em tempo real, então qualquer pergunta, comentário que vocês quiserem fazer, vão fazendo que eu vou
participando as meninas disso, e a gente vai com esse bate-bola interessante da nossa tutoria. Então, a gente tem que entender que o paciente neurocrítico, ele provavelmente, principalmente nesses primeiros 3 dias de criticidade, ele pode ter alguns outros insultos, além do próprio insulto neurológico. Um que traz, inclusive, nos artigos que a gente estudou, é a disfunção cardíaca associada ao neurocrítico, que pode causar um miocárdio, que ele chama de miocárdio entorpecido, né? Atordoado, neurogênico. E é comum, nos casos de hemorragia subaracnoide, ele chega a ser 30% da prevalência. E aí, se a gente tem um miocárdio que ele não funciona tão bem, a gente diminui o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, a gente, consequentemente, vai diminuir a perfusão renal. E aí, isso vai causar mais injúria para esse rim. Outras coisas seriam as terapias osmolares. Muitas vezes, o paciente neurocrítico ele vai precisar desse controle osmolar, seja com manitol, cada vez mais em desuso, seja com a solução salina hipertônica para controlar a edema cerebral. E aí isso também pode causar nefrotoxicidade. A própria necessidade de diurético, outros antihipertensivos. Esse paciente está usando um BRA, né, que é o nimodipino. E aí isso também pode lesionar esse rim que já não tá tão bem. E a exposição ao contraste, que é alguma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas dependendo da quantidade de vezes que essa paciente ela vai ter que ser estudada, talvez o contraste ele venha a contribuir para uma lesão renal que ela já tá tendo. E aí, doutora Mirella? Ela tá usando nimodipino porque é do canal de câncer, né? Então, assim, na verdade, é aquela história. A gente, às vezes, tem que escolher a quem proteger, né? Vamos proteger o cérebro ou o rim. A gente sabe que uma pressão de uma paciente que geralmente é hipertensa ou que está cursando com hipertensão intracraniana, que precisa de uma pressão-alvo mais elevada para permitir a perfusão cerebral, o fato da gente controlar muito essa pressão não vai ser benéfico, né? Então, assim, a gente sabe que a paciente, naquele momento, é primordial os cuidados neurológicos. Então, o rim vai entrar e a gente vai manejando de acordo com o que a gente pode, evitando de piora do ponto de vista hemodinâmico, né? Do ponto de vista de toxicidade, mas sabendo que, naquele momento, a prioridade é o tratamento para o paciente neurocrítico. É aquela coisa, né? O rim é substituível, o cérebro não. À medida do E possível. até o momento aí, tá tudo bem com o rim, né? Isso. Tudo bem. Direito. Então, Mas aí o importante da gente que está ali na beira-leito, né, que está muitas vezes já identificar esses fatores de forma mais precoce. isso. Porque muitas vezes a gente tem aquele costume também de muitas vezes só fazer uma interconsulta com a nefrologia quando a injúria já está estabelecida. Isso. E às vezes é um paciente que a gente já visualiza que tem um risco maior da gente progredir para uma injúria renal e até para uma injúria renal mais grave, e a gente muitas vezes só chama quando o paciente já está com a Cadigo 3, que a gente vai falar mais na frente, enfim. Ou quando a gente quer que o nefro venha para dialisar. Então, assim, é importante entender que a interconsulta não é para pedir terapia substitutiva, é para entender o mecanismo da lesão, inclusive para ajudar o próprio nefrologista a entender qual seria a melhor modalidade de terapia substitutiva se indicada para aquele paciente, né? Isso. E aí vem a pergunta, né? Quais são os dados clínicos e laboratoriais que a gente vai ver nesse paciente, a gente vai vigiar nesse paciente para detectar essa injúria renal precoce? Uma coisa que eu acho importante a gente fazer a conexão mental é que ureia e creatinina, eles não são marcadores precoces de injúria renal. Não é que nem a troponina, que a gente lesa o miocárdio e logo em seguida ela já é liberada. Elas são marcadores, normalmente, de um rim que já está lesionado há algum tempo. E aí, mas de todo jeito, o padrão é a gente monitorar, né, a nossa querida creatinina, principalmente, e o débito urinário. Aí o débito urinário, ele entra como um fator importante, né? Além disso, a gente tem o sumário de urina, que ele pode nos ajudar bastante. Quando a gente olha o sumário de urina, a gente já tem alguns indicadores indiretos e de vez em quando diretos de que ou a conformidade do rim não tá boa ou a filtração desse rim não tá boa.
E aí a gente pode pensar em proteinúria, hematúria, a presença de cilindro hemático. E a própria presença de piúria, que é uma coisa muito confundidora pra gente na UTI, porque nem toda piúria, ela necessariamente significa uma infecção urinária nesse paciente. Isso. A gente sabe que existem outros marcadores, né, de injúria renal aguda, o KIM-1, o NGAL, mas ainda é mais utilizada na nossa prática no dia a dia a creatinina, né? A gente tem a cistatina C, mas que geralmente sobe em concomitância com a creatinina, mas na prática, no dia a dia, ainda utilizamos a creatinina como marcador de injúria renal aguda. É muito importante a diurese, né? A diurese geralmente ela é tocada primeiramente do que a creatinina. Então, sempre é importante aquela história que eu sempre friso, fecha balanço a cada 6 horas, né? Então, você tá de olho que reduziu a diurese ali já está acontecendo algum fator que está agravando e piorando o rim. Então, a gente tem que identificar, e quanto mais precoce a gente identificar esse fator, melhor e maior a chance da gente reverter, né? Então, é importante isso, assim. Dos marcadores, a gente usa na prática a creatinina, a diurese realmente é mais precoce, a gente sempre tem que estar de olho e monitorizando ali a beira-leito, tudo que a gente sabe, já que é uma paciente de alto risco para ter injúria renal aguda, vamos evitar tudo que a gente sabe que pode desenvolver. Então, pressão arterial média no objetivo, né? Evitar excesso de volume, falta de volume, né? Porque é assim, a gente sabe que existem eventualmente casos de pacientes hipovolêmicos no hospital, que é bem triste, né, da gente ver, mas acontece. Então, é sempre mediando aí e manejando para evitar os fatores de risco precocemente. E assim, você falou na diurese, a diurese é o marcador de perfusão mais sensível que a gente tem, né? Talvez a gente possa até discutir que ele é pouco específico, qualquer REMT leva à redução do débito urinário, mas quando a gente teve a tutoria presencial sobre lesão renal, injúria renal aguda, a gente discutiu muito a questão da diurese, que a gente normalmente só, como os marcadores não são tão acessíveis para a gente na prática ali no beira-leito, a gente só vai perceber muitas vezes a injúria quando a creatinina já toca. E aí a gente diz, poxa, essa troponina saiu aqui 30% a mais do basal, a injúria provavelmente foi há 2 dias atrás. Sim. Então o paciente já entrou ali com fatores de risco e eu provavelmente não identifiquei. E aí quando você vai olhar o débito urinário já vinha, como você disse, reduzindo. Então assim, entender que a creatinina é um marcador que a gente tem, mas que a diurese é um marcador de injúria melhor do que a creatinina, poderia assim dizer, não é? Mais sensível. E aí vem, qual seria a diferença de um paciente que ele está com risco da injúria renal aguda e um paciente que já preencheu o critério? Ninguém quer falar, né? O grupo está participando. E aí, basicamente, o diagnóstico formal de livros e de artigos que a gente tem da injúria renal aguda vai ser na perda funcional, que aí vai ser definida pelos critérios do KDIGO. E aí a gente vai ter um aumento da creatinina acima de 0,3 miligramas por decilitro em 48 horas, ou a redução da diurese por mais de 6 horas. E aí o paciente que ele... ml quilhora. Meio ml quilhora. Certo. Eu só aceito. Lembrar que às vezes o paciente tem 30, 40 quilos e ele não vai urinar 2.000. Sim. Se ele urinar 2.000, talvez seja um problema. E aí, já o paciente que ele tá com risco, ele pode apresentar tanto a presença dos biomarcadores de lesão renal, que eu pessoalmente nunca vi usar, e outros marcadores indiretos de lesão renal, por exemplo, no sumário. A gente já pode ver uma proteinúria, a gente já pode ver a presença dos cilindros. Mas a gente ainda não vai ter a alteração formal de elevação de creatinina ou diminuição da diurese, do volume urinário. É importante a gente, inclusive, pedir um sumário de urina, né? A gente pede tudo, só pede a creatinina e só o sumário de urina é muito rico e muito importante. É a nossa fotografia, né, do rim. O sumário de urina, como você falou, né, pode começar a apresentar indícios de alteração, então começa a apresentar proteinúria, a gente tem um sedimento ativo, né, então a gente vê piócito, a gente pode ver hemácia, cilindro granuloso, cilindro não celular, porque celular hemático, leucocitário fala mais a favor de uma doença assim, glomerular, né, a gente pode ter cilindro leucocitário em infecção e pielonefrite, mas cilindro hemático é mais uma doença glomerular. Né? Então, assim,
um sedimento que começou a apresentar alteração, uma diurese que começa a apresentar redução e passa por despercebido e fica aquela hidratação, deixando o paciente hipervolêmico, ele já reduzindo a diurese e, eventualmente, quando chama a nefrologia, é como o Carlão falou, às vezes 48 horas após a creatinina, que era 1, já está 1,5, 1,7. Então, já teve aí 48 horas de dano e que a gente poderia estar melhorando aí os fatores de risco. Eu acho que o 5 e o 6, por que é que atribuir a nefropatia ao uso de contraste e como algumas condutas na neurologia, no neurointensivismo vão impactar na lesão renal, a gente já discutiu, né? Assim, a gente já viu que essa paciente tem uma gama de fatores de riscos para desenvolver uma injúria renal, e a gente já focou em nosso papel de identificar precocemente e trazer o especialista para junto da forma mais precoce possível. Acho que a gente pode passar para a evolução do caso. O que vocês acham? E aí, só destacar que é muito simplista a gente culpar o contraste pela lesão renal na maioria das vezes. Se o paciente ele já tem um rim saudável, o contraste ele faz um dano mínimo, principalmente os contrastes mais modernos que a gente tem. E num paciente crítico, a gente não pode atribuir toda lesão renal apenas pelo contraste, principalmente se você vê essa paciente é a bichinha. Carlão botou pra atorar na ambulância. Mas aí eu faço aqui a defesa do nefrologista. Se vai usar contraste e não tem contraindicação a volume, faz a profilaxia, Sim. né? 1 ml quilo hora aí de soro 12 horas antes, 12 horas após, né? Não custa nada fazer. Seria mais um fator para um rim que já vai ser lesado Um pelas rim outras que tem causas. todos os motivos para piorar, exato. Exatamente. Camila perguntou uma coisa, assim, que eu acho que a gente vai acabar discutindo na evolução, é quando a gasometria altera. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir aqui quando a gente for falar em acidose, enfim, no desenrolar do caso. Vamos embora. E aí, 24 horas de Se quiser eu leio, para deixar você descansar um pouquinho. Então, vamos lá. A gente tá agora no D1, né, internamento. Então, nas 18 horas seguintes, o paciente vai piora respiratoriamente, evoluindo com ataque apneia, esforço respiratório, hipoxemia progressiva e necessidade de intubação orotraqueal. Que é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe quando o paciente vai ficando hipervolêmico. A saturação, que era 98, aos poucos vai começar a ficar 96, 95, 94. E isso também é um sinal de que talvez a gente esteja enchendo demais o tanque, né? E ela foi entubada, tá em modo assist controlado, com volume corrente de 6 ml quilo, uma PIP de 10, um FiO2 de 70% e uma pressão de platô já de 28, com volume de 6 ml quilo, ou seja, a complacência já não estava legal. Na gasometria ela tem um pH de 7,31, com um PCO2 de 46 e um PO2 de 68 para 70% de FiO2, com bicarbonato já de 22. Né? A relação PF de 97, ou seja, um paciente que te apresenta uma lesão aguda nos primeiros 7 dias que evolui com insuficiência respiratória e com pressão positiva fazendo uma relação PF abaixo de 100, uma SARA grave, né? No raio-x, ultrassom pulmonar infiltrado bilateral difuso e o eco com a hipocinesia apical discreta com a fração de ejeção de 45, o VD não estava dilatado, ou seja, a alteração da ecocardiograma não justificava a queda da oxigenação, a queda da troca ventilatória do paciente. Troponina discretamente elevada, nora já iniciada 0,12 micrograma quilo minuto para uma PME alvo de 65, mas já com balanço acumulado nas primeiras 24 horas de 2,7 litros. E aí pergunta, o quadro pulmonar parece mais cardiogênico, neurogênico, SARA ou multifatorial? Né? Tirei um pouquinho assim o foco da injúria renal aguda e aí vou pedir permissão para, assim, nessa paciente é multifatorial. Tá? A gente tem realmente um balanço hídrico de quase 3 litros nas primeiras 24 horas. Então, certamente, esse balanço hídrico ele vai cobrar um preço. Mas eu tenho um paciente que tem alto risco de fazer SARA por descarga adrenérgica, que é um paciente com HSA. Além disso, essa paciente parece ter ali uma disfunção sistólica, uma fração de ejeção reduzida, mas, novamente, num contexto de uma paciente que não, provavelmente essa alteração do eco não justificaria a relação, a
troca inadequada a hipoxemia dessa paciente. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a SARA, assim como a injúria renal aguda, ela é multifatorial. E nesse caso, claramente, a própria evolução do caso já era um paciente que tinha um risco maior de SARA. Então, é uma SARA multifatorial. E, como eu já falei, a HSA com pulmão e coração é por descarga adrenérgica mesmo. É um binômio ali entre o pulmão, o coração e o cérebro, que levam a uma SARA ali que a gente chama de SARA neurogênica, né? Mas aí a pergunta para a noite de hoje é como é que o contexto respiratório e hemodinâmico vai passar a interferir no risco renal dessa paciente. E aí, vamos lá, né? Ou seja, comentei o fácil, deixei o difícil. Comentou fácil, exatamente. Muito fácil falar que é muito fatorial. Mas vamos embora. Essa paciente, ela vai ter um risco aumentado da injúria renal aguda. Eu vou ficar me corrigindo o dia inteiro. Eu também sou assim. Lesão e injúria. Não entendi. Multifatorial. Obrigada, doutora. Com um quadro, um cenário multifatorial, né? A gente vai ter uma congestão venosa e uma pressão positiva. E a gente tem que lembrar que a ventilação, ela não é inócua. Toda ventilação, ela tem uma consequência e a gente tem que lembrar da consequência hemodinâmica também da ventilação. Se eu faço uma PIP no paciente, eu vou prejudicar o retorno venoso, e se eu estou prejudicando o retorno venoso, eu também estou prejudicando a perfusão renal desse paciente. Além disso, eu tô com uma paciente com uma sobrecarga hídrica importante, e aí a gente tem que lembrar que o rim, ele é um órgão encapsulado, né? O rim, ele não dilata, ele não contrai, ele é encapsuladinho na cápsula. Se eu vou tacar volume nele, ele vai congestionar. E essa sobrecarga de fluido também vai fazer com que eu comprometa ainda mais a perfusão renal desse paciente. Tem a hipoperfusão hemodinâmica, a gente tem um paciente com uma fração de ejeção de 45%. Então, apesar de não ser uma grande lesão miocárdica, é um coração que não está bombeando como ele deveria bombear. E a necessidade de vasopressor. A gente já começou a associar a noradrenalina, e a noradrenalina, ela não vê vaso, né? Ela só faz a constricção dos vasos, independente de qual vaso seja, inclusive o vaso renal. E, por fim, o que eu tinha colocado aqui é a própria cascata inflamatória sistêmica, tanto da hemorragia subaracnoide no paciente neurocrítico, quanto do paciente crítico por si só, né? A gente tem uma cascata inflamatória muito grande e a gente tem uma reação adrenética muito grande também. Antes de pedir para a Mirella complementar, Nath é tímida, mas é a residente mais atrevida que a gente tem. Vou pedir só para ela pode sim elevar um pouquinho a voz, falar um pouquinho mais alto. Eu sou. Perdão. Mas não tô mentindo. Quem sabe. Vou trazer mais pra Vamos dizer que sabe que a gente vai ter uma briga aqui sobre como a complacência pulmonar e a complacência do ventrículo esquerdo, elas são iguais. Não, calma. Mirella, por favor. A gente verifica que a paciente tem fatores de risco para desenvolver IRA, né, por hipoperfusão, né, uma paciente que está chocada em uso de droga vasoativa, que vai diminuir por si só o volume efetivo lá, o sangue que chega no rim, mas ao mesmo tempo também por ela já está hipervolêmica. Como o Nath falou, o rim é um órgão encapsulado, não vai distender, então ele começa a fazer como que a gente chama de nefrosarca, né? O paciente fica congesto e aí piora o retorno venoso, piora também a perfusão desse rim. Então ele sofre injúria das duas formas, ele sofre injúria por hipoperfusão e por hipervolemia congestiva, né? Então fica mais uma vez, o rim sofre aí multifatores, né? Diante da fisiopatologia e da sepse, da infecção da SARA que ela tá. E aí? E aí a paciente evolui, né? A paciente evolui. Nunca é uma coisa boa, né? Nunca. Mas pelo menos tu desse um final feliz pra coitada. No D2 e D3 de internamento, no D2 de UTI, na verdade, ela tinha uma diurese de 12 horas de 0,35 ml/kh, uma creatinina já ia em 1,6, com ureia de 52, um sódio de 144 e um potássio de 4,8 com bicarbonato de 20. No D3, a diurese reduziu mais, 0,28 ml/kg, creatinina de 2,4, ureia de 76 com potássio de 5,3 e um bicarbonato de 18. E aí, Camilinha, a gasometria já estava alterada, né? Desde o primeiro dia. Um pH de 7,29 e um lactato de 2,3.
Na urina, que chegou talvez um pouquinho tarde, tinha uma densidade de 1,012, com a proteinúria discreta, não tinha hematura dismórfica, não tinha cilindro hemático, mas com sedimento com alguns cilindros granulosos, e uma ultrassom renal com rins de tamanho preservado sem hidronefrose. E aí a pergunta para todos, e aí eu ia comentar aqui no chat, eu tô incrível como Jéssica e Camila estão caladas, mas classifica a lesão renal aguda pelo CADIGO no D2 e no D3. Tá bom. Você mesmo. Tá bom, sou eu mesma. No D2, a gente tem uma paciente com a creatinina de 1,6, que foi o dobro do valor basal que ela entrou com a gente. Ela entrou com uma creatina de 0,8. O débito urinário está de 0,35 ml quilo-hora durante as 12 horas. Ou seja, é abaixo do 0,5 que a gente espera. E aí, no D2, por incrível que pareça, ela não CADIGO 2. Fica mais fácil. Lembrando que o critério é um ou outro. Um ou Precisa outro. ter os dois. Basta ter um. Bom saber. E aí, agora uma dúvida. Se é um ou outro, mas fica naquele limitezinho, naquele limiar, a gente considera o mais grave? É um ou outro. É um dado objetivo, é um número, né? Então, a piora da creatinina em 50% ou a diurese menor que meio ml quilo em 12 horas, né? Ela faz os dois critérios. Preencher os dois. Ele deu os dois critérios. Mira, uma dúvida assim, que a gente nem discutiu isso antes, mas eu falo muito assim que a relação PF é um marcador prognóstico. É de gravidade, mas prognóstico. Mas nunca é uma meta a ser alcançada. Com a CADIGO funciona desse jeito. Por exemplo, o CADIGO 3 tem uma evolução de um prognóstico pior. É muito mais escolha de prognóstico do que necessariamente de tomar a decisão e ipsilítere só pelo CADIGO. Não, o CADIGO, na verdade, não toma decisão, né? Na verdade, a gente vê justamente para quando a gente chegar àquele momento. Eu cheguei no CADIGO 3, eu cheguei tarde, né? Então, o prognóstico é pior. E o paciente que desenvolve o CADIGO 1, o CADIGO 2 e o CADIGO 3 tem um prognóstico mais agravado de acordo com a piora, à medida que vai piorando o CADIGO, pior o prognóstico, por si só, né? Então, na verdade, ele não é vamos dizer, ele não é uma ferramenta que a gente utilize para tratar, né? Isso não vai mudar o nosso tratamento. Na verdade, é como você falou, a gente está vendo em que grau está o dano renal naquele momento, e o prognóstico sempre é pior de acordo com quanto maior for o CADIGO, pior o prognóstico. Quais os exames ajudam e quais têm utilidade limitada nesse contexto? Acho que a gente já discutiu, né? Estatina C, os marcadores. Eu acho que as hipóteses teológicas a gente já discutiu muito, né? Tem um cilindro granuloso aí, né? Que fala a favor mais de que essa paciente tenha doença renal crônica, tá? Isso. Então, é aquela foto do rim aí, o sumário de urina, né? E o fato da gente ter visto aí cilindro granuloso mostra que possivelmente ela tinha doença renal crônica já. E aí, foi muito importante você pontuar isso, porque ela tem ultrassom de vias urinárias normais. Tem muita gente que, exatamente, que quando não vê uma nefropatia parenquimatosa aguda ou alguma alteração de nefropatia parenquimatosa crônica, acha que, não, essa paciente não tem lesão renal, não tem injúria renal, não é uma renal crônica. E isso, na verdade, muitas vezes, quando você tem esse sinal, já é um sinal de uma doença mais tardia, né? Isso. Ultrassom a gente pede sempre em paciente com injúria renal aguda, principalmente para afastar a obstrução, né? A gente tem a obrigação de afastar a obstrução renal, né? Inclusive, para ter o critério, você tem que afastar a obstrução. Então, é obrigação. O paciente fez uma IRA, tem que ter ultrassom. Mas um ultrassom normal não afasta a doença renal. Principalmente, a gente sabe que tem a diabetes, que é uma doença renal crônica, primeira causa do mundo, tem um rim normal no ultrassom. Então, o ultrassom, na verdade, faz para a gente afastar se ele é já um paciente com rim doente, ou um rim único, às vezes é um paciente que tem um rim, não sabia, é um rim único, é um paciente que está obstruído, tem uma má formação renal, um rim em ferradura. Então, o ultrassom é mais para afastar essas doenças do que dizer, ele tem ou não tem IRA. E assim, só reforçar o que Mirela falou, a gente tem a obrigação no beira-leito de sempre buscar as duas, excluir uma pós-renal e uma pré-renal. Então, é onde eu acho que a gente tem mais o que fazer precocemente. Então, se é uma pós-renal, eu preciso... É como a gente diz assim no beira-leito, reduzir abruptamente a diurese, cheque se não é uma obstrução. Muitas vezes a gente fica confabulando, às vezes lá no H-menor mesmo, quando a gente tem aquelas gestantezinhas que diurese reduzida, sumiu a diurese. Já se pensava em necrose cortical. Eu disse, calma, vamos ver se não tá obstruído. Acabou de tirar a sonda,
90% das vezes era retenção urinária. Quase todo UTI hoje tem ultrassom, Isso, né, pra exatamente. ajudar. Exatamente. Hoje a gente não. Eu brincava muito, você não pode passar vergonha de pedir para o nefrologista vir te ajudar e ele pedir para passar uma sonda e o paciente urinar 1.500. Boa. Então, no D4 internamente, esse paciente já estava com a febre de 38,6, uma secreção traqueal purulenta, com um aumento de vasopressor de nora para 0,22 micrograma quilo minuto. O antibiótico de amplo espectro já tinha sido iniciado por suspeita de uma pneumonia associada à ventilação mecânica. A PM 78 com vasopressor, um balanço acumulado já de 6 litros, com um edema periférico de 2 cruzes, uma hipoxemia mantida com FiO2 60% e uma PIP de 12, ou seja, a PIP aumentando, diurese nas últimas 24 horas já 180. Aqui é importante pontuar uma coisa, assim, a PIP entra realmente no cálculo da lesão, da injúria, da lesão esplânica, na verdade. Mas quando o paciente tem complacência pulmonar alterada, essa efeito da PIP sobre os órgãos, inclusive sobre pressão intracraniana, é diferente de um paciente que tem a complacência pulmonar normal. Mas tem que lembrar que essa paciente tem uma SARA neurogênica. Então, a complacência pulmonar dessa paciente podia ser normal, né? Laboratório, a creatinina 3,6, um ureate 118, um potássio 5,9 com bicarbonato de 16, um pH de 7,21, PCO2 de 39, um fósforo de 6,8 e um eletrocardiograma com ondas T apiculadas discretas, com tomografia de crânio com edema cerebral difuso, sem ressangramento, pupilas mantidas, a pica invasiva não foi instalada, mas o exame neurológico segue limitado por sedação, e aí, assim, é uma velha discussão, uma velha briga entre nós e a neurocirurgia, e aqui a gente já tá com a mão coçando no telefone para ligar para o sobreaviso da nefro, ou então, como eu digo, que horas são? 2 da tarde. Deixa dar 9 horas e liga pro nefro 9 horas da noite quando ele chegar em casa. Mas a pergunta é, já existe indicação de terapia substitutiva renal? E eu já vou puxar para a segunda. A indicação é emergencial, urgente ou programável nas próximas horas. E quais são os motivos para não esperar mais nesse paciente? Vamos lá. A gente tem uma paciente que ela tem indicação, sim, eu acho que Carlão fez de propósito Ele para... respondeu na 3, né? Ela não ter indicação seria meio contraditório. Ela tem todas. Não, ela não é contratada, ela Não- não pode Não deixar pode de deixar dialisar. de dialisar, exatamente. E aí a gente tem o critério da hipercalemia, tem um potássio de 5,9. A gente tem as alterações eletrocardiográficas associadas a essa hipercalcemia. Hipercalemia, desculpa. Uhum. Acidose metabólica grave, então a gente tem um pH de 7,21 com bicarbonato de 16. A gente tem a sobrecarga hídrica dessa paciente, um balanço de 6 litros. de 6.700, quase 7 litros. E aí, a gente tem os outros sinais de hipervolemia, então a paciente... E lembrar que é o D4, né? É aquele doente que no D4 do balanço hídrico, acima de 4 litros, o balanço hídrico acumulado nos 4 primeiros dias, é o doente que evolui com uma pior mortalidade. Isso. E, por fim, a oligoanúria que essa paciente está apresentando com só 180 ml nas 12 horas, né? Uhum. E aí eu acho que nem a nefro vai discordar que essa paciente tem uma indicação de... E aí a de pergunta que ele diálise. fez a 3. E quais são os motivos para não se esperar mais? Que você tem certeza que a nefro não vai deixar de dialisar esse paciente? Que está aí exposto. Aí a gente tem o risco cardiovascular dessa paciente. Isso, a onda T apiculada no eletro, né? Que já mostra que precisamos agir imediatamente, né? E aí chamaram a nefro... Vá, Carlão, diga aí o que aconteceu. Não é isso. Então, assim, a gente chamou a nefrologia, Uhum. a hipercalemia aí com alteração eletrocardiográfica é bem clara, a hipervolemia, provavelmente essa paciente também, né? Já é uma paciente que está bem hipervolêmica, 6 litros aí com a FiO2 já em ascensão. Ela tem várias indicações, né? Isso. E aí, Sim. E aí uma pergunta, uma coisa que a indicação existe, mas às vezes tem indicação, mas não é aquele momento. O que é que faria que a gente dissesse assim, tá indicado, mas não agora. O que é que faria a gente esperar mais? Não nessa paciente, essa aqui a gente já decidiu. em outros. Mas em outra paciente, qual seria, talvez, aquele aí eu deixo pra Mirella mesmo, assim. Isso é mais assim, não existe protocolo, né? Nem existe nada escrito sobre isso. Eu achei muito interessante, Carlão, colocar isso
para a gente discutir aqui, porque muitas vezes, assim, algumas pessoas não entendem como é que o nefrologista não colocou esse paciente em hemodiálise hoje, né? Então, vamos lá. Essa paciente não tem dúvida que deveria dialisar, né? Ela tem uma urgência dialítica, uma emergência dialítica, ela tem alteração eletrocardiográfica, inclusive teria indicação aí de fazer o gluconato de cálcio, né? Para estabilizar a membrana, por conta da hipercalemia, e já programar a diálise para a próxima hora, se possível, né? Eventualmente, a gente tem pacientes que têm a comorbidade ou têm uma doença de base muito grave, né, do ponto de vista hemodinâmico. Então, um paciente, vou dar um exemplo prático aqui, que eu vivi com o Carlão no nosso serviço que a gente trabalha, era um paciente que tinha feito um choque séptico por um abdômen obstrutivo, né, uma isquemia mesentérica, e ele estava anúrico há quase 2 dias já, né, então ele tem indicação de diálise? Tem indicação de diálise, sim, claro que tem. Né? Mas assim, do ponto de vista metabólico, é que a gente observa, ele tem algum risco de vida iminente agora por não dialisar, né? Então, ele está com hipercalemia, com alteração eletrocardiográfica, então não se discute. Ele vai ter que dialisar e a gente vai ter que escolher o melhor método para ele para mantê-lo entre nós. Mas assim, às vezes o paciente ele está anúrico há 2 dias, mas ele não tem emergência dialítica, ele não tem uma hipercalemia grave, ele não tem uma acidose grave, e a gente espera o melhor momento para dialisar, porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente inicia precocemente uma diálise, o paciente piora com a diálise, né? Então, sempre que a gente indica uma diálise, eu sempre me pergunto, existe algo hoje que eu possa fazer para que esse paciente melhore e não precise dialisar amanhã? Se existe, sim, alguma coisa que eu possa fazer, eu vou procurar fazer. Se ele pode esperar, a gente procura fazer, então, inicia o inotrópico naquele paciente que cabe, ou começa diurético, né? Otimiza a antibiótico terapia. Então, a gente segura e espera o melhor momento. Às vezes, o melhor momento é hemodinâmico, né? No caso desse exemplo da gente, o paciente, eu acho que ele estava com 60 de nora, né? E aí eu disse, não, Carlão, vamos hoje não. Ele tá anúrico há 2 dias, mas eu não vou botar ele em diálise hoje, porque eu sei que se eu colocar, ele não vai tolerar. Então, a gente esperou o outro dia e ele tá em casa. Isso, exatamente. Né? Maravilhoso. E às vezes a gente diz muito assim, Então. poxa, o estresse furosemida não vai livrar o doente da diálise. Eu disse, certo, mas se o paciente responder, eu entrego o paciente para uma diálise diferente do que se eu não tivesse feito. Isso. A própria O bicarbonato, esperar, às vezes né? entra nesse contexto, Isso. né? Quando a gente lembra o Bicara-SU, o Bicara-SU2 agora, fazer o bicarbonato não reduziu a ida para diálise, mas os pacientes não Entraram no tiveram momento. estabilidade hemodinâmica, né? Entraram no melhor momento. Isso, então você entrega o paciente para terapia substitutiva de outra forma, né? É aquela que a gente lembra, o ventilador. O ventilador é uma terapia substitutiva, todos têm seus problemas, o ventilador é um recurso que deve ser usado com inteligência, né? Sim. Assim, num momento ideal e adequado. Exato. E aí, doutora Natália, você já convenceu a doutora Mirella a colocar o paciente na diálise, mas ela vira para você, e aí, eu coloco o quê? É convencional, é SLED ou é contínua para essa paciente? Para essa paciente especificamente, eu acho que a terapia mais adequada nesse momento dela seria a diálise contínua, né? É uma paciente que está hemodinamicamente instável e os outros módulos dialíticos, eles costumam causar uma estabilidade hemodinâmica maior, porque a gente tira mais volume em um menor período de tempo. Até a SLED, que é de 6 horas, continua sendo bem menor do que se a gente está tirando ali continuamente o volume. E aí a gente tem que lembrar também que é uma paciente neurocrítica. Isso. Quando a gente faz a diálise e a gente começa a lavar esse sangue, a gente pode causar uma alteração de osmolaridade no sangue e lembrar sempre que a ureia, ela penetra a barreira hematoencefálica. Então, ela tá ali nas células nervosas. Se eu tiro ureia demais, muito rápido, eu posso fazer um edema cerebral por conta de alteração de osmolaridade do sangue. E o próprio sódio, né? E o próprio sódio. E os outros íons, todos eles. Eu brinco muito, o potássio está para o corpo e o coração como o sódio está para o cérebro, né? É isso. E, ok, então foi contínua, certo? Uhum. Camila fez uma pergunta interessante. E se eu não tiver contínua? Pronto, isso foi pergunta da minha prova de título, tá? Existem 3 tipos de substituição renal, né? Então, não é só hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. São os 3 tipos de substituição. A gente está falando aqui sobre hemodiálise, né?
Em Recife, a gente não usa diálise peritoneal para paciente agudo, né? Em Botucatu, em São Paulo, o pessoal utiliza muito. Paciente agudo de UTI faz diálise peritoneal. A gente não faz aqui. A gente faz hemodiálise. E aí, a pergunta que caiu na minha prova prática de prova de título foi justamente essa. No serviço que eu trabalho, que era o Hospital das Clínicas de Pernambuco, não tinha diálise contínua no ano que eu terminei. Hoje tem, tá, gente? E aí, ele me deu um caso clínico de um paciente crítico, instável hemodinamicamente, com claras indicações de diálise contínua, e ele me perguntou por qual era o método que eu ia utilizar e por quê. E eu botei ele em SLED, porque no meu hospital não tinha contínua. Então, essa é uma resposta correta, né? Então, a resposta é essa. A gente vai trabalhar, quando a gente indica uma diálise, a gente tem que ver desde o início a logística. Todo mundo aqui, eu acredito que tenha vivido a pandemia do Covid, e a gente sabe que a gente viveu restrições de máquinas, né? Então, infelizmente, não tinha máquina para todo paciente. Tinha paciente que ficava sem dialisar alguns dias no plural não, um dia, né? Porque não tinha máquina para todo mundo, porque não tinha equipe de enfermagem para ficar. A diálise contínua, ela requer um atendimento de enfermagem 24 horas, então é uma hora, é tempo trabalhado maior para a equipe de enfermagem, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Você vai fazer o melhor para o seu paciente dentro do que você tem possibilidade. Se você não tem diálise contínua, você vai colocar em SLED. Então, se eu tivesse no hospital sem contínua para tratar essa paciente, seria um SLED, né? Manipularia o banho de forma que causasse o mínimo de oscilação de sódio, né? Uma diálise de baixa eficiência, que a gente sabe que diálise SLED pode ser feita até 18 horas. Então, na prática, a gente faz muito 6, 8 horas, mas até 18 horas é SLED. Então, seria essa a opção. Me lembrei agora de Dr. João. Dr. João, nefrologista, que é intensivista também, e ele falava muito isso. Vocês, quando não tinha contínuo aqui em Recife, né, tão como tem hoje, não, mas se a gente tivesse contínuo, ele disse, é porque você nunca viu um SLED de 12 horas. SLED até 18 a gente faz, meu filho. Isso. Era desse jeito. Coitado do Dr. João, já recebeu muita ligação de residente. Exatamente. E aí, a gente foi bonzinho com a nefrologia, não foi ver a jugular interna direita, colocou por ultrassom. Sim. A gente já decidiu por que é contínua. Né? E a paciente, eu vou pular já para as intercorrências, pode ser? Pode. Após 8 horas da contínua, o potássio de 4,9, pH de 7,31, bicarbonato de 21, nora mantida sem piora neurológica evidente. Mas após 18 horas, o alarme de alta pressão transmembrana aumenta. O paciente cai o débito do circuito. Um efluente abaixo do prescrito. O fósforo cai para 2,1. Calciônico sistêmico de 0,96. O sódio sobe para 145, depois para 149 em 12 horas. E o balanço segue positivo, apesar de ter ficado em diálise o dia todo, entre aspas. E aí, alguém pode pensar, né? Mas essa foi uma discussão para nefro. Eu disse, mas é uma tutoria de terapia substitutiva, em que a gente precisa que o residente entenda como o nefrologista pensa, até para a gente poder ajudar o nefrologista com a melhor informação. O nefrologista ele fica de prontidão na diálise contínua, mas muitas vezes do plantão ali no beira-leito é outra pessoa, então ela tem que ter realmente o mínimo conhecimento até para ajudar o nefrologista a tomar a decisão, né? E o que é que explica a subentrega dessa dose de diálise? Quais são as complicações e armadilhas que já apareceram? Como corrigir cada uma? E quando você pensaria em trocar de contínua para intermitente? Então, uma das explicações mais simples é entupiu, né? Obstruiu a membrana. Obstruiu a membrana, exatamente. E aí a gente, Dr. Giba Trindade, máquina entupiu. Você é enviesado, viu, Dr. Giba Trindade? Mas e aí o que é que a gente faz? A gente pode ser explicada só pela coagulação ali da membrana, e aí não consegue filtrar o sangue. Isso justificaria, inclusive, todas as intercorrências. E aí, vamos lá. Outras complicações. Volta às intercorrências, por gentileza. Tu queres? Não, porque eu fico olhando, acho que... Fica mais fácil, né? E aí a gente tem também o cálcio. É isso, aí os distúrbios eletrolíticos, né? O que é que a gente vê? Como é uma diálise contínua, a gente tem obrigação de estar vigilante quanto aos eletrólitos, né? A gente colhe uma gasometria para ver a coagulação loco-regional do citrato ali, mas tem os outros eletrólitos que não o cálcio, né?
que podem cair. Então, o fósforo é um deles, né? É altamente dialisado continuamente, aí começa a cair o fósforo. O calciônico baixo, aí já está pelo uso do citrato, que provavelmente é o anticoagulante que está sendo utilizado, né? O sódio subiu. A gente pode ter esse sódio mais alto porque está ultrafiltrando mais, ou a solução que está prescrita está sendo com sódio mais elevado, precisa se ver realmente de perto o que é que está acontecendo, né? E esse fato do balanço segue positivo aí, eu não sei quanto é que estava a Nora, mas se está positivo, não era para estar, né? Mas assim, se continua positivo é porque a hemodinâmica no paciente não permitiu que a gente deixasse neutro ou negativo, que é o que a gente espera. E aquela coisa de diálise e ultrafiltração. Às vezes tá dialisando, mas não tá conseguindo ultrafiltrar. E aí a gente fica desesperado. Mas não tá, mas tá. Veja, não Nem tá. sempre Não a diálise nem... é lavar o sangue, né? Exatamente A exatamente gente não é isso. lavador de sangue, não. Exatamente. Uma pergunta mais assim para vocês duas, mas assim, Mirella pode complementar, e Mirella pode falar. A gente muitas vezes tem muito. A intoxicação por citrato, ela é muito temida. Confesso que pelo volume de diálise contínua que eu já vi, desde que trabalho com diálise contínua, não diretamente, mas manejando o paciente que está em diálise contínua, eu vi muito pouco, pelo medo que tem, mas é mais temido do que acontece. A pergunta que eu ia fazer é quando realmente eu preciso me preocupar que o paciente pode estar fazendo intoxicação por citrato. E aqui lembrando aos tutorados, aos alunos que citrato entra na cota calórica. Então a gente precisa pensar em realimentação no paciente que está fazendo anticoagulação regional com citrato. Eu tava com a voz da doutora Edith na cabeça. Exatamente. Consegue identificar, Natália, algum fator de risco? Responda. Pronto. Então, a intoxicação com citrato, como o Carlão falou, é muito temida, mas na prática, realmente, eu acho que conto nos dedos, assim, pouquíssimos casos. O citrato, quando a gente faz, né, 50% é dialisado, 50% é metabolizado pelo paciente. Então, metabolizado principalmente no fígado, né, e o que a gente tem que ficar alerta ou seja, se ele é metabolizado no fígado e transformado também em energia, por isso entra na cota calórica, né, os pacientes que têm maior chance de intoxicar são aqueles que não conseguem metabolizar, então são os hepatopatas, né? Os pacientes que têm insuficiência hepática têm o maior risco de desenvolver intoxicação por citrato. Então, na prática, eu deixo de prescrever contínuo para paciente hepatopata de forma alguma. O hepatopata geralmente é um paciente que sangra fácil, né? Tem plaquetopenia, NR largada, então, se eu fosse anticoagular com heparina, a chance de sangramento ia ser infinitamente superior a anticoagular com citrato. Então, o malefício da heparina ainda é maior do que a anticoagulação com citrato nesse tipo de paciente. Então, como é que eu começo a avaliar? Esse paciente está ficando com intoxicação por citrato. No paciente que tem um fígado normal, vai ser aquele paciente que vai desenvolver alcalemia, né? Então, o paciente que não está conseguindo, que metaboliza bem o citrato e transforma em bicarbonato. Então, o paciente que está metabolizando bem, o excesso de citrato vai ficar alcalêmico, tá? É um indício de que ele está evoluindo. No paciente que tem insuficiência hepática, pelo contrário, ele vai fazer uma acidemia, principalmente uma acidemia lática, tá? Do ponto de vista numérico, a gente tem como fazer isso, uma continha com cálcio, né? A gente geralmente pede para vocês na rotina cálcio total e calciônico. Para quê? Por que o cálcio total? Porque a gente geralmente tem um indício de começa a fazer citrato em excesso, e existe diferença entre citrato em excesso e intoxicação por citrato. Na intoxicação por citrato, a relação de cálcio total sobre calciônico é maior que 2,5. Então, geralmente é um paciente que está com muita conjugação de citrato cálcio, e aí quando a gente vai dosar o cálcio total, que não deve ser corrigido pela albumina nesse momento, tá certo? É o cálcio total achado vezes 0,25 sobre calciônico. Se essa relação der maior que 2,5, chance alta de estar intoxicando, né? E aí existem algumas medidas na diálise, que aí eu acho que cabe ao nefrologista mesmo, porque cada vez mais o intensivista tem participado da rotina do nefrologista e também a realidade de algumas UTIs não ter nefrologista. A gente sabe que existem e que quem vai atuar nesse momento vai ser o intensivista. Então, quanto mais o intensivista tiver a par da diálise contínua e puder manejar de alguma forma para o paciente, melhor, né? Mas existem medidas de prescrição que a gente faz para diminuir a intoxicação por citrato nos pacientes. Eu acho que é importante conhecer, mas entender que conhecer é diferente de sou eu que vou fazer isso daqui, não é verdade? Né? Isso. E aí, quando pensar em migrar para um SLED ou intermitente? Tem algum pensamento aí, Natália? Vamos lá. Vamos lá. Você pode ajudar.
Estabilidade hemodinâmica do paciente. Se é um paciente que ele está começando a ficar mais estável, já começa a pensar em migrar para o slide ou intermitente. Primeiro, diminui a quantidade de recursos que eu estou gastando com esse paciente. Segundo, diminui a chance de complicações Essas relacionadas à complicações. contínua. Fora a estabilidade hemodinâmica, o importante é o balanço hídrico. Sim. Né? Então, assim, às vezes é aquela história, ele reduziu nora, mas ele está com um ganho de 3 litros ao dia. Então, estou com 5 ml hora de nora, com 3 litros de ganho. Ele não vai perder isso em SLED. Não vai perder. Ele está precisando perder esse volume, ou ele já está euvolêmico? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quando é que a gente começa a migrar para a SLED? Quando o paciente está melhor hemodinamicamente, às vezes começa a esboçar uma diurese, o balanço já não é tão positivo, o ganho caiu muito. Então, se a gente contabiliza, eu preciso neutralizar balanço, quanto de ganho, quanto está a hemodinâmica, ele vai tolerar perder isso em SLED? Acho que sim, vale tentar. A outra coisa é quando a contínua está fazendo mal ao paciente, né? Então, existem casos que a contínua não está fazendo bem àquele paciente. Então, é uma hipotermia refratária que não melhora com medidas de aquecimento, é uma acidemia lática por intoxicação por citrato que não está sendo conseguida resolver, é um problema com acesso que coagula o sistema. A gente sabe que tem pacientes que coagulam muito fácil o sistema, que consegue dialisar na SLED e não consegue na contínua. Então, são múltiplos fatores para a gente escolher a mudança do método. Lembrar que uma coisa que às vezes não entra na conta da gente, né, da gente terapia intensiva, o doente fica contínuo até a mobilização desse doente. Sim. É muito difícil. A Então, o doente precisa reabilitação. exatamente. O paciente vai ficar ali restrito. A diálise, ela tem aquela coisa que a gente diz, o paciente fica ali realmente um pouco mais consumido, né, porque está dialisando. Então, assim, a gente tem que entender que a gente, até para um exame, eu preciso de um exame, óbvio que a gente consegue parar ali a diálise pontualmente, mas é uma quase que uma operação de guerra, né? Isso. É óbvio que hoje em dia Pode ir para poltrona. isso, hoje em dia é bem mais fácil do que era quando as primeiras máquinas chegaram, mas a gente tem que se comunicar, é uma combinação com a nefro, de quando é que a gente vai parar ali para o paciente descer para um exame. Então, a gente limita muito o doente, né? Quando tá na contínua. E a progressão em funcionalidade também, né? Não só para a realização de exame, mas o objetivo do paciente na UTI é que ele saia dela. Então, quanto mais funcional a gente deixar esse paciente, melhor. E aqui, fechando o caso, eu acho que a gente fechou o caso, na verdade. A gente discutiu isso, né? A nora já 0,06 micrograma quilo minuto, com FiO2 de 45%, uma PIP de 10, balanço ainda positivo, mas em regressão. Já apontando, a creatinina não deve ser usada isoladamente para parar ou continuar a avaliação para ser clínica e funcional, como as meninas brilhantemente já disseram, né? Uma pergunta que não está aqui é interessante, assim, eu tirei o doente da contínua e aquele paciente não andou como essa paciente andou. Quando é que eu digo, eita, poxa, eu vou ter que voltar o paciente para contínua? Segue a mesma regra do início, mesmas indicações do início, tem alguma coisa a mais que a gente deveria pensar? No paciente que está em diálise contínua para controle volêmico, né? Porque existem outras indicações de contínua, no paciente neurocrítico que não esteja precisando de grandes retiradas de volume, ou nos pacientes disnatrêmicos, né? Que é banho de diálise numa diálise convencional, ele varia de 130 a 150. Então, tem hiponatremia grave, hipernatremia grave, que o ideal seria a gente fazer isso numa diálise contínua com um banho manipulável, certo? Mas nos pacientes que a gente tem essa percepção, eita, vamos tirar de contínua, porque vamos tentar, aquela mesmo pensamento, só que inverso. Eu vou tentar deixar ele em SLED porque eu quero reabilitar, porque ele já está acordado, está contactuando, menor custo, menor desnutrição do paciente, enfim. Mas aí ele começa a acumular balanço de novo, e aí começa a precisar tirar mais e mais. Então, a gente volta. É o mesmo raciocínio de um paciente que faz diálise dias alternados e diálise diária. A gente tem que avaliar tanto os eletrólitos, lógico, a acidemia, mas geralmente o paciente que sai de uma diálise contínua, ele sai muito bem dialisado. Geralmente não é um paciente que está metabolicamente descompensado. É mais uma questão volêmica mesmo. Então, do ponto de vista volêmico, pode ser que ele volte a piorar e volte a precisar tirar mais volume e volte a ter uma infecção, uma sepse, volte a piorar, precisar de droga vasoativa. Então, é mais uma questão de reavaliação diária. Já aconteceu da gente tirar diálise contínua hoje, amanhã tentar a SLED e voltar contínua no outro dia. Porque viu que a SLED não deu certo, né? Eu brinco muito, assim, com os meninos. Eu brinco pouco, né? A pessoa que me conhece sabe que eu brinco pouco. Mas a gente, quando estava discutindo o seminário de injúria,
Eu disse assim, hoje em dia, a gente tem tanto como controlar aquelas indicações clássicas de diálise, uremia, tem tanto como controlar essas alterações sem ir para terapia substitutiva, que às vezes é muito mais fácil convencer o nefrologista que a terapia substitutiva é benéfica naquele momento, quando o paciente está hipervolêmico. Sim. Então, às vezes, você fala assim, ele não vai por canto de ele vai porque está hipervolêmico e não tem condição, não. Não respondeu ao estresse furosemida, não estou conseguindo encontrar o balanço. Então, eu acho que a pegada da contínua termina sendo a mesma, né, gente? Minha gente, veja, eu só tenho a agradecer a vocês duas. Você foi brilhante na tutoria, tá? A tutoria, a ABP, assim, funciona quando a pessoa estuda, e eu, pelo menos, percebi que você estudou para estar aqui. Eu tentei. E, assim, primeiro agradecer de você ter vindo. Natália, como eu disse, assim, é a residente mais atrevida, uma das mais aplicadas, mas é tímida. E tá aqui para ela, eu sei que é um desafio. É uma gastura. E assim, eu não tenho nem palavras de agradecer a Mirella. Conheço Mirella há 10 anos já. Né? Eu comecei lá no Esperança Olinda, a Mirella era médica nefrologista lá, e assim como ela, como outros da equipe dela, viraram amigos, assim, pra vida, né? E por ser amiga, a gente brinca muito, e é sempre uma guerrinha lá da nefrologia, da terapia intensiva, mas reforço que hoje é a especialidade. Quando eu fui dar aula naquele nefroíra, eu disse assim, eu sou um nefrologista que nunca foi frustrado, porque é uma das especialidades que eu mais gosto, e como a gente meio que briga com a cardio, a gente é amigo, porque o amigo do teu... O inimigo do teu... O inimigo em comum. Inimigo em comum é a cardio, aquele povo que diz que só tem um coração e rim tem dois. Mas, enfim, é isso, meninas, agradeço. Eu queria que vocês concluíssem, assim, que vocês... a palavra de vocês, fiquem à vontade. Eu queria agradecer novamente, achei muito, muito esclarecedor, assim, acho que foi bom, né? Eu espero ter novos convites. Terá, com certeza. O modelo é muito interessante, eu acho que trazendo caso clínico é sempre bom e a gente aproveita mais, né, para discutir. Acho que a gente tinha muito mais coisas para discutir, mas como eu falei antes, eu acho extremamente importante o intensivista que se interessa realmente pela nefrologia. É importante vocês estarem a par e colarem numa diálise contínua, porque vocês estão vendo o paciente lá, muitas vezes a gente não tá longe, né, só monitorizando, e a gente sabe que quando vocês estão bem preparados, né, e estão tomando conta do doente, as coisas acontecem muito melhor, né, e eu agradeço a parceria de sempre, e espero poder estar sempre junto aqui com vocês. Nath. Eu queria agradecer também, como o Calão falou, eu sou muito tímida. Já arranquei quase meu band-aid todinho aqui do dedo. Mas é muito bom. Eu tenho um viés, porque eu fui da FPS, né? Então, todo o meu ensino foi ABP. Então, já ajuda bastante. Só que acompanhar o paciente, principalmente quando a gente tá na residência, a gente lendo esse caso, já vai lembrando, o fulano de tal teve isso. Será que se a gente tivesse insistido um pouquinho mais numa diálise um pouquinho mais precoce, teria funcionado? Ou fulano de tal não teve isso. Talvez se a gente tivesse atrasado a diálise, seria melhor. E é isso. Agradeço. Foi bom. Tô um pouquinho ansiosa, mas tá tudo certo. E eu acho que foi legal, porque foi dia a dia. A gente aqui não fica só dizer, porque o estudo disse que Cadigo treina. Não, a gente foi assim, prático, né, beira-leito. Eu acho que é assim que tem que ser, e é isso, pessoal. Até a próxima. Agradeço muito a produção aqui, ao apoio do nosso R0, né? Nosso... E tenho que dizer que eu preciso ter uma conversa vocacional com o Dr. Giba Trindade para colocar ele no bom caminho da escolha da especialidade, tá certo? Vamos conversar. Obrigado, pessoal. Até a próxima.